Olá, olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver do outro lado da telinha. Em mais um Desconstruindo Ilusões Fabricadas. Fiquei um bom tempinho sem gravar vídeos, né? Pensando em que gravar, né? O que produzir, né? Assim, produzir algo relacionado ao vídeo do Roger Morneau, né? Uma entrevista que eu acho maravilhosa, né? Sobre Roger Morneau, né? A experiência dele na viagem sobrenatural, né? Que me intrigou bastante, né? As falas dele naquele vídeo, né? Se vocês procurarem, pesquisarem, capaz de vocês encontrarem o vídeo do Roger Morneau no vídeo, no YouTube, né? Caso alguém se interesse por esse tema, né? Espiritualista, etéreo, né? Fora do nosso mundo, não é? Da compreensão do nosso mundo físico, material, que nós podemos tocar e ver com nossos olhos carnais, não é mesmo? Pois bem, mas vamos falar aqui sobre, né, um tema, não é um tema específico, né, sobre a atualidade mesmo, né, atualidades agora nesse dia 9 de março de 2024, né, haja vista, vemos que o sistema financeiro está com controle total, né, dos seus gastos, das suas impressões desenfreadas de dinheiro, não é mesmo? O dinheiro que sobe, né, para as elites, né, para financiar seus robôs, seus drones, armas bélicas, né, metaversos, não é mesmo? Picadas, o soro milagroso, né? O soro milagroso, né? Maleficamente mortais, né, e prejudiciais à saúde, não é mesmo? E, enfim, né? Financiando as guerras e os conflitos, né? Muito bem controlados e planejados e bem orquestrados, né? Que a gente vem testemunhando nos últimos tempos, não é mesmo? Pois bem, a gente vê aqui, eu tô aqui no sábado, né? Agora, uma tarde, né? Tarde de sábado, pessoal aqui no bairro aqui se divertindo, ouvindo pancadão, funk alto, né? É a linguagem da periferia, não é mesmo? A linguagem da periferia, né? Pois bem, a gente, né, cada um vive a sua perspectiva de realidade, né? A religião daqueles que se embriagam nos bares, eles têm a crença deles, né? O bilhar, né? No bar, falar banalidades, e mais banalidades e coisas triviais, corriqueiras do dia a dia, até mesmo fofoca da vizinhança, enfim, né? E a gente vai caminhando, né? Temos visto essas chuvas torrenciais, né? Especialmente de ontem, né? Uma chuva torrencial de ontem não esperada, né? Forte, em que tudo escureceu aqui, ficou tudo escuro, né? O dia virou noite, deu uma pancada, durou até mais ou menos umas 4 e pouco da tarde, depois parou, né? Aí eu saí e fui namorar um pouco, né? E a gente não pode deixar de viver a vida, né? A gente tem que viver a vida. A gente está vivendo um tempo em que a gente se vê numa situação delicada, né, de relações humanas ultimamente, né? As relações se tornaram tóxicas, né? As relações humanas se tornaram tóxicas, exceto aqueles entre os seus iguais, né? Familiares com seus familiares, parentes, né? Às vezes até parentes que não se dão muito bem, se dividem, se fragmentam, né, por razões, questões políticas ou divisão de crenças ou de fé, né? E falando sobre crença e fé, né, a gente remete também à questão da exclusão, né? Tem gente que tem uma religião específica e exclui aqueles que não fazem parte daquela redoma, né, relacionada a uma crença ou uma fé específica, né? Seja Testemunha de Jeová, seja universal, seja quaisquer que seja a religião, né? Que exclui as pessoas que não estão de acordo com o preceito do que eles acreditam que é o que pensa Deus, né? O Criador dos céus e da terra, não é mesmo? Porque ele quer tudo perfeito, né? Não aceita pessoas específicas, né? Assim rezam algumas pessoas, né? As pessoas tendem a errar, né? O ser humano é imperfeito, né? Nos seus caminhos, né? E ainda assim quer pregar perfeição e se autoproclamar perfeito e guru, né? Ascensionado, mestre de alguma coisa, né? Tantos mestres hoje em dia, né? Nas redes sociais, né? Estudiosos. A ciência e o conhecimento se multiplicaria nesses tempos, não é mesmo? Não é isso que estamos vendo? Estamos vendo isso diante dos nossos olhos, né?
conhecimento, a ciência se multiplicando, né? Sobre como estamos sendo invadidos, né, por químicas, radiações, né? Nanomateriais de carbono e grafeno, né, nas picadas, né? Gerando semicondutores, né, que somos no nosso próprio corpo como semicondutor de energia, de eletricidade, com também aquelas ondas, né, magnéticas, né, de Wi-Fi, né, que conhecemos atualmente, lançadas atualmente também, até na China. Então, a gente vê muita uma ótica de uma certa propagação de psicologias preditivas, não é mesmo? Até mesmo aquilo que parecia certo aos nossos olhos, ou num momento ou no outro acaba como um castelo de cartas desmoronando ao chão e a verdade aparecendo. E aqueles que se iludem acabam se desiludindo, não é mesmo? E descobrem na verdade que não passava de um embuste. Então, ladies and gentlemen, a gente acaba percebendo um cenário bastante estranho, né, no ar, não é mesmo? Situações muito estranhas que envolvem a nossa lucidez, a nossa sanidade, né? E que a nossa sensibilidade nas portas da percepção humana, não é mesmo? Aquilo que percebemos. Porque geralmente aquilo que a gente percebe na nossa realidade é focada na nosso dia a dia, né? Aquilo que são alcançáveis aos olhos, né? Aquilo que a gente acha que é cor-de-rosa e perfeito, né? Não é tão perfeito, tão cor-de-rosa como a gente imaginava que era, não é mesmo? E às vezes as pessoas erram e pecam muito, né? Julgam as pessoas, né? Querem ser a palmatória do mundo e não é assim que se funcionam as coisas, né? Ninguém é a palmatória do mundo hoje em dia, né? Estamos todos no mesmo patamar, no andar de baixo, não é mesmo? Né? Sendo empurradas de um lado para o outro, né? Muito sem eira nem beira, não é mesmo? E às vezes acontecem tragédias nas ruas, as pessoas passam, filmam e não querem saber, né, de se envolver porque não querem ter problemas, né? Se envolver nos problemas dos outros, né? E deixam o mal acontecer e às vezes até cooperam com ele, né? Cooperam com o mal, né? Ali, com o mal que o outro faça a outra pessoa, não é mesmo? Então a gente vê um cenário bastante peculiar aí, né? Onde o brasileiro se vê numa situação, né, tão delicada quanto a sua renda, o seu ganha-pão, né, sendo dilapidado, né? O seu trabalho também sendo comprometido, a confiança que se tinha no sistema, né? E num determinado tipo de liberdade de ganhar o seu dinheiro também é posto à prova, não é? E dessa forma vemos aí o desenrolar de um cenário bastante curioso e intrigante, não é mesmo? Haja visto que também estão ocorrendo eclipses, né? Mudanças nos astros ao redor da Terra, né? Em Aquário, né? Saturno, enfim, os astros, né? E alguns fenômenos celestes também acontecendo, não é mesmo? Das quais muitos não têm conhecimento, porque o ser humano padece por falta de conhecimento, né? Por falta de visão das coisas. Você não vai poder convencer as pessoas do contrário, se elas não quiserem, não buscarem a verdade, não é mesmo? Então, ladies and gentlemen, vemos aqui, testemunhamos, né, a história, não é? As portas da percepção. Esse é o tema desse vídeo. Porque a gente vê como no vídeo anterior que eu mencionei sobre regra de 3, né? Ação, reação e solução, né? Do que é implementado, né? Porque tudo é uma propaganda, é uma propagação de uma ideia para que as pessoas possam aceitar aquilo que será implementado, não é mesmo? Haja vista, já na Europa, Estados Unidos, alimentos sendo processados já com traços de insetos, né? Não é mesmo? Alimentos já processados com traços de insetos, farinha de insetos, enfim, com uma marca de uma rãzinha, né? Figuras e expressões inspiradas por demônios semelhantes a rãs, não é mesmo? Sendo aí propagadas, né?
a gente vê os sinais compostos sendo aí colocados a olhos vistos, não é mesmo? E o aumento do custo do alimento, o preço do custo de vida. E alguns se beneficiam disso, né? Uma camada se beneficia da miséria de outros, né? E do sofrimento de outros também, né? Porque, na verdade, é um ataque diretamente ao ser humano, né? Um ataque diretamente ao ser humano. Né? Ao organismo, à estrutura humana, né? A nossa própria existência. Né? Então, deixo com vocês mais essa reflexão e essa análise. E quem sabe até um próximo vídeo sobre esse tema. E até o próximo Desconstruindo Ilusões Fabricadas. Bye.